No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com uma ferramenta um pouquinho diferente, que muda um pouquinho a cara do for. Eu vou mostrar outras duas maneiras de nós trabalharmos com for, com estruturas de repetição aqui em Go, e isso vai ser bem importante pra gente, porque vai nos permitir lidar com algumas situações que seriam bem complicadas de outra maneira. Então fica comigo porque tá imperdível. Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Waka, é um prazer ter você aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, desce aí, se inscreve, tem muito conteúdo para passar aqui para vocês sobre tecnologia, sobre programação, desde o mais principiante até o mais avançado. E pessoal, se isso aqui tá te ajudando de alguma forma, não se esquece de passar isso aqui também para aquele seu amigo que quer adentrar no mundo da programação. Essas primeiras videoaulas aqui são muito interessantes, porque ele vai ter uma real noção do que é programação e se ele vai gostar ou não desse mundo, tá certo? Então, passa para ele, você vai estar ajudando ele com certeza, e eu também vou ficar muito agradecido de você estar divulgando o meu trabalho aqui. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos lidar com uma situação de estruturas de repetição, igual nós aprendemos na aula anterior, só que em algumas situações onde o for não é o mais adequado, onde essa contagem que o for faz, lembra? Lá na aula anterior nós declaramos uma variável i, e essa variável i, ela variava de 0 até o número que o usuário digitou. Mas nem sempre nós temos esse limítrofe definido. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa enquanto alguma coisa é verdade. Como assim? Imagine o seguinte, e é essa a situação que nós vamos lidar hoje. Imagine que nós queremos criar um sistema, um programa, onde ele vai pedir números do usuário até que o usuário informe um número negativo. E a partir do momento que o usuário informa um número negativo, ele vai imprimir toda a somatória na tela e sair fora. A somatória fora um número negativo, claro. Então, essa situação seria muito complicado com o for da maneira que nós aprendemos. A linguagem Go, para estruturas de repetição, ela só trabalha com for. Só que nós podemos manipular a estrutura do for para conseguir lidar com essas outras situações, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, nós estamos aqui na pasta Go Course. Deixa eu fazer a nossa pastinha aqui, chamada break, porque é o comando que nós vamos aprender. E vamos entrar aqui dentro do break. Deixa eu dar um code ponto aqui, justamente para evocar o nosso Visual Studio, o Visual Studio, e trabalharmos aqui. Perfeito, pessoal, vamos lá. O que eu quero fazer? Vamos primeiramente dar um go mod init aqui, Dr. Waka, barra go-course, traço, vamos chamar isso aqui de break mesmo. Perfeito, ok. Então, nós criamos esse arquivozinho aqui, que é o arquivo que declara como que é o nosso módulo aqui do Go. Tudo bem? Feito isso, pessoal, vamos criar agora o nosso outro arquivo chamado main.go, que é o arquivo responsável pelo nosso sistema. Então, vamos lá. De novo, vamos lembrar o que a gente quer fazer. Criar um programa onde o usuário que calcula a somatória de números inteiros positivos até que o usuário digite um número negativo. A partir daí, o programa deve imprimir a somatória na tela. É só isso que nós queremos fazer. Vamos lá, pessoal. Vamos escrever nosso package main aqui. E vamos ainda dar um import aqui do FMT, que é para fazer a entrada e saída de dados do terminal que a gente está usando. E agora vamos declarar a nossa função main e vamos começar a trabalhar com ela. Vamos pensar, pessoal, eu quero pegar números do usuário e somar esses números que o usuário está digitando até que alguma coisa aconteça. Vamos lá, olha só, imagine o seguinte, numa estrutura padrão que nós aprendemos, vamos supor que nós teríamos ali uma variável, vou chamar ela aqui de n, e vamos colocar ela que é 10. Então nós vamos ler 10 números do usuário. Para ler 10 números do usuário, na estrutura que nós aprendemos, não é tão difícil. Deixa eu escrever aqui também uma variável que eu vou chamar de sum, na verdade, que vai ser a soma. E essa soma eu vou inicializar ela com 0. E agora, pessoal, nós vamos escrever o nosso for. Nós vamos colocar aqui um i, que vai começar de 0. Enquanto o i for menor do que a minha variável n, meu i ele é mais aqui. Na verdade, isso aqui eu já contei para vocês que é equivalente a dizer que i é igual a i mais 1. E nós vamos abrir aqui o escopo. E daí nós vamos pedir para o usuário, olha só, fmt.print, e nós vamos escrever o seguinte, informe um número inteiro. Inteiro positivo, né? Importante.
E daí, pessoal, nós vamos guardar esse cara em uma variável auxiliar. Eu vou até declarar ela aqui, var number from user. É sempre interessante dar nomes que traduzam bem o que essa variável representa no nosso programa. Por isso que eu vou chamar ela aqui de number from user. Vou declarar ela como um inteiro. Perfeito. E aqui nós vamos dar agora um scanf. Vou dar um porcentagem D aqui, porque vai ser um inteiro. E vou passar o endereço desse number from user. Feito isso, pessoal, nós vamos guardar isso na soma. Fazendo o quê? Soma recebeu o que estava lá, mais a variável que o usuário digitou. E no final, nós vamos simplesmente dar um fmt.print. Vamos escrever printf. A somatória dos números informados é porcentagem D barra N para a gente quebrar a linha. E aqui nós vamos escrever justamente a soma. Legal. Eu vou passar esse número aqui, ao invés de 10, vamos trabalhar aqui com 4 números, porque senão fica número demais. Vamos rodar isso aqui, pessoal. Dessa maneira que está. Go run main.go. Rodei isso aqui. Então, informe um número inteiro positivo. Vamos colocar aqui um 1, um outro inteiro positivo, 2, um outro número positivo, inteiro positivo, 3, mais 1, vamos colocar 4. E daí a somatória dos números informados é 10. Mas repara, esse programa aqui, ele consegue somente informar 4 números. O usuário ele só consegue informar 4 números aqui. Por quê? Porque depende dessa variável, N. Ok, nós poderíamos ler N do usuário também, falando, olha, informe quantos números você quer informar. Informe quantos números você quer informar. Legal. Informe quantos números você quer fazer a somatória. E daí o usuário ele coloca a quantidade. E daí nós teríamos esse N aqui variável, portanto nós poderíamos fazer esse loop aqui por essa quantidade de vezes. Só que repara, a nossa condição ela é diferente, pessoal. Ela não é, olha, 4 números do usuário, 5 números do usuário, ela não é isso. A nossa condição, ela está vinculada a realmente uma condição de estado. Como assim? Ela está vinculada a, olha, enquanto o usuário informar inteiros positivos, você faz a soma. A partir do momento que ele informa um número negativo, você sai fora. Então, repara, quando nós vamos falar da nossa condição aqui do nosso sistema, nós trabalhamos com a palavra enquanto. E quando nós temos essa ideia do enquanto, nós vamos utilizar uma coisa um pouquinho diferente. Que coisa é essa? Esse contador aqui, essa variável aí, nós não vamos usar ela, pessoal. Tá certo? Olha só. Nós não vamos usar ela. E o segredo está aqui na nossa condição para que nossa estrutura de repetição se repita. Eu sei que é um pouquinho confuso, né? Aqui dá um apertado um pouquinho no nível de entendimento, mas eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou fazer aqui. O que eu vou dizer aqui, pessoal? Eu vou colocar esse number from user aqui fora e eu vou declarar ele como sendo o valor 0. Por quê? Porque 0 não modifica nada em uma somatória. Se eu somar qualquer coisa com 0, o número não se altera. Então, por isso que eu vou chamar aquilo ali de 0. E eu vou colocar aqui também, ó, number from user for menor ou igual a 0. Perdão, maior ou igual a 0. Então, enquanto number from user é maior ou igual a 0, ou seja, enquanto ele é uma coisa inteira positiva, eu vou continuar fazendo essa pergunta aqui. A partir do momento que o usuário informa um número negativo, eu saio fora desse for. Então, inteiro positivo para soma ou negativo para sair. Para a somatória, na verdade. Vamos colocar assim. Perfeito. Esse cara aqui também nós não vamos precisar mais utilizar ele. E agora, pessoal, eu vou limpar isso aqui e eu vou dar um go run main.go. E agora, olha, informe um número inteiro positivo para a somatória ou negativo para sair. Vamos colocar 1. Vamos colocar 2. Vamos colocar 3. Vamos colocar 4. Vamos colocar 5. Vamos colocar 6, 7, 8, 9, 10. Então, repara, eu posso informar quantos eu quiser, mas a partir do momento que eu informo um número negativo, eu tenho o resultado da minha soma. Esse resultado está correto? Bom, deve estar. Eu não vou fazer a conferência, mas deve estar, né? Mas o fato é, pessoal, repara como o fato de nós chamarmos isso aqui de enquanto me faz não utilizar aquela variável i, aquele contador que a gente chama. Aquele i geralmente a gente chama de contador do nosso for.
Nesse caso aqui, como é um enquanto, nós estamos preocupados somente com essa condição. Tem uma outra maneira de fazer isso também, pessoal. E a outra maneira seria fazendo isso, ó. Eu removo essa condição daqui. Quando eu faço isso, esse for, ele vai ficar num loop infinito aqui, o que a gente chama. Nós vamos criar uma estrutura que vai ficar se repetindo aqui eternamente. Eu vou até colocar isso aqui para vocês verem como que é a sensação. Ele vai ficar repetindo eternamente, mesmo que eu informe um número negativo, tá vendo? Então, isso aqui fica. E quando você causar isso, pessoal, aperta Ctrl C que você para a execução do programa, tá? Eu apertei Ctrl C para parar a execução do programa. Então, parei a execução do programa porque eu sei que isso aqui não tá certo. Mas uma das coisas que nós poderíamos fazer é o seguinte. Logo após de ler o número do usuário, nós poderíamos verificar, presta atenção, olha só. Number from user é menor do que 0, ou seja, é um número negativo, quer dizer que o usuário quer sair. E daí nós vamos utilizar esse cara aqui, que é o comando que eu queria mostrar para vocês, o break. O que o break faz, pessoal? O break, ele para a estrutura de repetição. Ele cancela a estrutura de repetição. Então, repara, nesse programa aqui, 1, 2, 3, 4, menos 1. Ele reparou que é um número negativo, ele deu o break. Quando ele dá o break aqui, ele sai fora do for. Saindo fora do for, ele imprime isso aqui. Então eu quero que vocês observem as duas maneiras. Uma maneira é tratando só a condicional aqui dentro do for. A outra maneira é testando a condição onde ela deve ser testada e utilizando o break. Pessoal, eu, como programador, de todos os anos que eu tenho, por diversos motivos, geralmente eu não gosto de utilizar essa estrutura do break aqui. Tudo bem? Essa estrutura aqui eu uso em último caso. Caso não utilizar ela, me levaria a fazer uma volta muito grande, me acrescentaria muito esforço no código. Mas, geralmente, você sempre tem uma alternativa, ao invés de utilizar o break aqui, você utilizar uma condição lá em cima. Geralmente, sempre existe essa alternativa. Às vezes, essa alternativa ela não é tão factível, não é tão simples, não é tão fácil de ser executada. Mas o fato é, eu, como programador, evito utilizar isso aqui, tá certo? Geralmente eu vou para a estrutura lá em cima. Ah, professor, você está dizendo que você não usa isso aqui de jeito nenhum? Não estou dizendo isso. Eu uso sim, mas eu evito, tá certo? Por quê? Diversos motivos. O principal é que a pessoa deveria entender toda a sua estrutura de código para saber quando esse for para, se ele estiver desse jeito. Agora, se isso aqui estivesse aqui em cima da maneira que estava, isso aqui fosse dessa forma assim, essa pessoa, ao bater o olho aqui, ela já vai saber, eu vou comentar isso aqui, tá, pessoal? Ela já vai saber de cara, tudo bem? De cara, ela já vai saber que essa estrutura de repetição é executada enquanto isso aqui é verdade. Então, por isso que isso aqui acaba tornando o código muito mais legível. Por isso que eu não gosto de utilizar o break lá no meio, tá certo? Mas é importante que você conheça o break e conheça essa diferença do for, quando nós temos um contador, do for, quando nós temos só uma condição, e também do break. É importante ressaltar o seguinte: em outras linguagens de programação, é comum você encontrar, quando você quer colocar só a condicional, uma estrutura chamada while. Tudo bem? Geralmente é o while, daí a gente coloca a condição aqui, e daí abrimos e fechamos aqui e colocamos a estrutura. Então, quando nós queremos fazer exatamente isso aqui, nós vamos escrever ela com while. Mas a linguagem Go não possui o while, por isso que nós vamos trabalhar sempre com o for na linguagem Go. Tranquilo? Pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, eu espero que tenham gostado. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo aí. Deixa o like e deixa nos comentários o que você gostaria que eu comentasse, que eu ensinasse vocês aqui a mais, tudo bem? Não se esquece de que você pode se inscrever na lista de espera do meu curso do Zero ao Programador. E esse curso aqui é um curso que vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional, passando por toda a base da programação e te ensinando depois ferramentas e frameworks que o mercado de trabalho precisa. Você vai sair com um diferencial gigantesco, você vai aprender coisas aqui que você não veria na universidade ou coisas que você não veria em um curso comum desses que você encontra aí no mercado. E é importante dizer que esse curso aqui não é simplesmente eu vou te entregar as aulas e acabou. Não.
nós vamos trilhar essas jornadas juntos. Por que eu digo isso? Você vai ter acesso a mim, vai poder perguntar e tirar suas dúvidas o momento que você quiser, e principalmente compartilhar os seus códigos, as suas lições, para que eu te dê um respaldo e você saiba se você está trilhando o caminho correto ou não. Só isso aí, pessoal, já dá um diferencial gigantesco. Lembrando que eu sou doutor em ciência da computação, trabalho com programação desde 2002, profissionalmente desenvolvendo aplicações e tudo mais desde 2004. Então eu tenho uma longa jornada aí para contar para vocês. Se inscreve lá na lista de espera, porque assim que uma turma sair, e já vai sair uma agora no final do mês, você será avisado e poderá participar das primeiras vagas, tudo bem? Um grande abraço para você e até a próxima.